Nossa situação, eu li muito ontem sobre isso. E uma das falas mais comuns ali, Wesley, dizia o seguinte: o problema da sua mente não é problema. Em outras frases dizia: a sua mente. O que Deus quer para nós, irmãos, tem um hino, né? Lembrei que o que Deus quer para nós cantamos aqui, eu acho que agora na quinta-feira, é ouvir a voz de Deus. Se a gente parar, irmãos, e for pensar, e for ficar ouvindo a voz do murmurador, daquele que não tem mais esperança, daquele que não sonha mais, se a gente for ouvir a voz dessas mídias nojentas que ficam querendo infectar a nossa paz, sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a puxar o cabelo da sua cabeça com um problema que ainda não aconteceu. Tem pessoas, irmãos, tão transtornadas com coisas que vão vendo, internet, mídia, isso, aquilo e aquilo outro. E tem pessoas dentro da igreja, eu já ouvi isso. Pessoas que estão fazendo parte de liderança de igreja dizendo o seguinte: nós precisamos organizar um esconderijo, estocar um alimento, porque o fim está vindo aí, o anticristo está vindo e vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro. Irmãos, vivendo um problema que não aconteceu. Tem pessoas assim, que ouvem o que os outros falam aí, essas teorias das conspiração, e que agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, e passa um mês, entra um mês, e passa um mês, e passa um mês, e não aconteceu nada daquilo, e tem pessoas se martirizando, e vivendo um problema que ainda não é real. Mas o convite de Deus nesta manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, nesse domingo tão abençoado, é que ao invés de ouvir essas vozes do mundo, essas vozes que não acrescentam em nada em nossa vida, nós vamos parar, silenciar a voz do mundo. Sabe quando você vai dormir, que você pega o seu celular e coloca no silencioso, ou não perturbe? É o que nós precisamos fazer na nossa vida, é silenciar a voz do mundo, ter mais ouvido para a voz de Deus, para a gente entender o que é vontade de Deus, o que é propósito de Deus, o que é promessa de Deus, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Porque Deus não especula problema, Deus não especula situação, Deus não vê uma coisa e especula que vai acontecer aquilo, não. Deus determina. E Jó, escrevendo no capítulo 42, o verso de número 2, vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Amém? Vamos lá. Rapidão. O que diz aí? Superando-os. Então vamos lá, vamos acompanhar, vamos no raciocínio. Nós vivemos o problema, nós temos problema. A bandeira que enfrentamos vai dizer como vamos sair. Agora vai falar sobre superar. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de José. É claro, com poucos minutinhos, rapidinho, só sobre como ele superou. Aqui está dizendo o seguinte, bem no início: José nos ensina a ser. José nos ensina a ser. Essa palavra é a palavra da mola, não é? O que é ser resiliente? Coloca lá, Júnior. O que é ser resiliente? Alguém sabe dizer? Eu acho que está na revista, pelo que eu li. O que é ser resiliente? É nos adaptar às mudanças. José nos ensina. Eu trouxe ali, olha lá, um símbolo da resiliência. O que é aquilo lá? Uma mola. Você já pegou uma mola e já tentou apertar ela para ver se ela fica deformada? Aperta, e você pode colocar um trem ali em cima, passar um dia, o outro dia, a hora que você tira, ela volta para o mesmo lugar. É a capacidade de se adaptar àquilo que você está vivendo. José nos ensina a ser resiliente.
a nos adaptar com as adversidades da vida. Irmãos, eu fico às vezes pensando, às vezes nós temos liderança na igreja, que se passar por um probleminha vai dizer o seguinte: eu vou entregar. Não suportamos pressão. Às vezes você como crente mesmo, uma coisinha que você não gostou, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente, eu não vou mais naquela igreja, eu não quero nem saber de olhar na cara daquele irmão. José nos ensina a ser resiliente, e eu trouxe aqui para você ficar gravado, é a capacidade de nos adaptar a cada situação. Se você virar a sua página aí, olha para cá, porque acho que não tem na sua revista, vai dizer o seguinte: eu primeiro deixa eu ver essa frase aqui, porque até minha esposa lembrou eu ontem, no carro que eu tinha essa frase aqui atrás, no meu gol, a frase de Charles Spurgeon: muitos homens, bem aí no 1, 2, tá? Muitos homens o que? Devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que vencer e passar. Você já parou para pensar? Eu voltando aqui para falar como nós vamos enfrentar o problema. De que maneira você enfrenta? Você não vai ver um homem de Deus que se tornou grande como Israel sem passar por adversidade. Porque a adversidade forma alguém. Na adversidade nós crescemos. Na adversidade nós nos amadurecemos. Quando nós somos resilientes e nós temos a capacidade de nos adaptar através da ação do Espírito Santo em nós passamos uma luta e se tornamos mais fortes. Nós passamos outra adversidade e nos tornamos mais fortes. A partir daí Deus vai nos amadurecendo, fazendo crescer e nos formando para o propósito que Ele tem na nossa vida. Ninguém vive nada grande na presença de Deus sem passar por luta, por passar por provações. Olha só o que José passou, porque José nos ensina, irmão Antônio, a inveja e a traição dos seus irmãos. José passou sim ou não? José passou sim ou não? Sim. José passou pela inveja e traição dos seus irmãos. José passou pela experiência triste de ser vendido como mercadoria. Voltou atrás, desistiu? Não, era a mola ali que estava sendo pressionada. Aí José viveu mais? Viveu. Ele viveu a calúnia da acusação da esposa de Potifar. Mentira. Mas para Potifar foi verdade. Para Potifar foi verdade. Quem sabe morreu achando que era verdade. Mas José voltou atrás e desistiu? Não. O José sofreu mais, ele foi para onde? Para a prisão. Preso injustamente, morreu. Sendo justo, estava preso. Preso para fazer o bem. Desistiu? Não. Passou mais? Passou. Foi lá e o copeiro foi, esqueceu dele. Copeiro, olha só, a acusação da esposa foi: ano na prisão. Esquecimento do copeiro. Alguém falou que ia lembrar e não lembrou. E tem gente que já desiste porque alguém não cumprimentou, né? Porque alguém olhou torto, porque alguém postou o status para outra pessoa e você pegou para você. Não, isso foi para mim. Queria jogar indireta para mim, né? E tem gente desistindo assim. E José lá, a mola apertando. Que mais viveu? Anos da prisão, esquecimento do copeiro. Nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim dos seus dias sem mágoas, sem ressentimento, sem sequelas, sem viver o problema, sem atrair o problema para si. Ele, quando olhou para trás, claro que nós não temos tempos aqui para dizer, mas quando ele chegou lá em cima, no propósito, era o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó, tinha todo o poder nas suas mãos. Os irmãos chegaram e ele poderia ter amargo no coração e dizer: agora eu vou resolver esse problema. Mas não, ele só entendia o seguinte: cada passo na minha vida, cada problema na minha vida, cada adversidade na minha vida, foi Deus me formando, foi Deus me provando, foi Deus me aprovando, foi Deus me amadurecendo. E ele diz para os irmãos:
propósito de Deus. Deus estava no controle de cada situação. Vida plena, vou voltar aqui no título. Vida plena, vida abundante. Eu passei por isso. Ao invés de você colocar a culpa em alguém, você vai olhar, é Deus cuidando de mim. Alguém já não quer mais estar do seu lado, aí você vai olhar, mas não é isso, não, é Deus cuidando de mim. Eu passei por isso e passei por aquilo. Ao invés de colocar a culpa em alguém, você vai dizer, é a mão de Deus que me impediu de viver algo pior. Achei interessante, lembrei que olhando para o Alice, outro dia nós fomos pescar ali num lugar, no lago, que pode, né? Por enquanto pode. E chegamos lá, irmãos, não deu certo de nós pescar naquele momento. Tinha um cara lá que não podia e não deixava, e antes tinha deixado. E a gente, não, mas não é dois tanto aqui, né? E ele disse isso, ele disse sim. Quem sabe é porque Deus está cuidando, porque quando nós ia voltar, a polícia está lá e pegar nós. Estou falando uma coisa simples para você entender. Que às vezes as tragédias da nossa vida, ou os problemas, ou as intempéries da nossa vida, é Deus te livrando de algo pior. Às vezes os nãos da nossa vida é Deus te preparando para um sim muito maior. Irmãos, como nós precisamos viver uma vida plena, de confiar, de acreditar, de crer que Deus não perdeu o controle sobre a minha situação, e acima da minha situação, Ele não perdeu o controle sobre a minha vida. Isso é ter bom ânimo, isso te faz dormir bem, roncar, babar, e não querer acordar de manhã muito cedo. Por quê? Porque você dorme bem. Isso te faz ter um relacionamento sem ser tóxico com aqueles que estão ao seu redor. Você consegue sorrir, você consegue abraçar, você consegue ouvir afronta, irmãos, porque o que mais tem hoje, eu estou tirando, larguei a revista porque eu tenho para ir embora, e preciso falar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vivendo hoje é tempo de pessoas armadas, não com revólver, com faca ou com espada, mas que não suporta uma só palavra que quer te falar 10. Pessoas que estão vivendo no limite, pessoas que já não têm mais humor, pessoas que já não podem nem brincar com eles. Não é que eles não brincam, não pode nem brincar com eles. Houve um tio quer falar uma frase. Pessoas armadas é porque não tem bom ânimo, porque não estão vivendo uma vida plena, é porque não estão vivendo uma vida de total entrega e confiança naquilo que Deus pode fazer e faz na nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá para o não desistiu. O que está dizendo aí no 2:1? Paulo não desistiu. Agora eu vou te mostrar só um pouquinho na vida de Paulo. Está aqui o texto, coloca em 2 Coríntios, para todo mundo ler rapidinho. 2 Coríntios capítulo de 11, versículo de número 24. 23, pode colocar 23. Olha só, olha Paulo, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, prisões muito mais, perigo de morte muitas vezes. Versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, perigo de salteadores, perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, vigília, muitas vezes em fome e sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem que afligia Paulo vivendo tudo isso? Vamos aprender nesta manhã. Ele vai falar o que ele viveu: açoite, frio, fome, nudez, perigo na estrada, perigo no campo, perigo no deserto, perigo onde passava, perigo de fora, perigo de dentro, perigo com os falsos irmãos. Aí ele vai dizer: eu vivi aflito, eu vivi amargurado, eu vivi triste, eu vivi armado, eu vivi pronto para a briga. Não, o que mais eu vivia, coloca lá no último versículo mais dentro, o que me afadigava, o que me fazia sofrer, olha o que me oprime cada dia, é o cuidado das igrejas, é o cuidado da obra, é o cuidado das coisas de Deus. Eu não estou nem aí pelo que eu passei. Coloca lá nos Filipenses, só para a gente entender que a gente atua. Filipenses capítulo número 4, coloca lá. Filipenses, você passou tudo isso. Filipenses 4, coloca a partir do 10. A partir do 10 para a gente ler. Filipenses 4, 10. Olha, muito me regozijei, alegrei no Senhor. Eu não era nem assim, mas deixa eu falar sobre isso aqui. Filipenses é considerada a carta da alegria. Filipenses, vai para cá. Filipenses é considerada a carta da alegria. E sabe o que Paulo estava vivendo quando escreveu a carta de Filipenses? Sabe? Alguém sabe? Na escola aqui? Alguém? Estava na prisão. Paulo preso escreve a carta que é considerada a carta da alegria. Aí no Filipenses capítulo 4, versículo 10, coloca no 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar batido, sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, apesar das suas circunstâncias contrárias que ele vivia, ele estava dizendo: eu sei viver uma situação, mas eu sei viver a outra. Eu sei me adaptar aos problemas da minha vida, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler a carta de Filipenses, por vezes você vai ver aquela expressão: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. O crente precisa estar alegre, satisfeito, em paz, tranquilos, e mesmo que a circunstância esteja ao contrário, no nosso barco habita um Jesus que quando se levanta, o mar obedece a sua voz, o vento tem que obedecer a sua voz. A segurança não está em nós, a segurança está naquele que está conosco. Se a gente voltar aqui, lá para o texto aula, João 16:33, ele vai dizer, coloca lá, para a gente já concluir. João, que em mim, o que ele está dizendo? Em mim tenhais paz. Se você abrir sua Bíblia aí, você não vai abrir agora, mas você pode abrir na sua casa e verificar rapidinho o contexto de João 16. Ele começa dizendo sobre perseguição, aflição, problema. Mas aí ele vai dizer o seguinte: eu estou dizendo tudo isso para que em mim tenhais paz. Como assim? Ele está falando de circunstância contrária. Aí ele vai concluir dizendo: para que em mim tenhais paz. Mas no fim do versículo ele diz: porque eu venci o mundo. Interessante, irmãos. Ele não fala: vocês venceram, vocês vão vencer. Ele diz: eu venci.
E na minha vitória vocês podem ter paz. Por que nós podemos ter paz? Olhe para cá. Porque a nossa vitória já foi conquistada. E quem conquistou a nossa vitória? Ele está dizendo: eu venci o mundo. E como eu venci o mundo, o fato da minha vitória é que vocês tenham paz na vida de vocês. Não é porque vocês venceram, não é pela força de vocês, mas porque a nossa vitória já foi conquistada por Jesus. Amém? Glória a Deus. Termino aqui. 3. O que está dizendo 3? A força e a esperança vindas da terra. Agora eu te pergunto algo. Eu lembrava, sabe de quê, irmão? Israel, da ilustração que o Senhor trouxe. Sabe por que muitas pessoas não têm esse bom ânimo que Cristo está aqui nos ensinando nessa manhã? Sabe por que muitas pessoas não têm esta alegria, esta paz, que nós falamos o que é paz aqui para nós? Porque deixaram de ter esperança. A Bíblia nos diz, carta aos Hebreus, que a esperança é a âncora da alma. O que é âncora? Todo mundo conhece o que é âncora? Âncora é aquele objeto pesado que é jogado no mar. Quando o navio é jogado no mar, fica seguro por uma corda, ele fica lá no fundo do mar, agarra lá no fundo do mar e amarra o navio fica preso naquela corda. Para quê? Para o momento da tempestade. Aí vem a tempestade, eles jogam a âncora, o barco fica ali preso. Quando a tempestade passa, eles tiram a âncora e seguem viagem. A Bíblia diz que a paz é a âncora da nossa alma. Agora olha para cá. A esperança é a âncora da alma. Por que às vezes nós não vivemos em bom ânimo? Por que nós não temos uma vida abundante? Porque nós, muitas das vezes, perdemos a nossa esperança. Quem lembra aqui do estudo que o Israel trouxe em uma das suas aulas, que ele citou um pouco sobre esperança? Quem lembra? Do rato? Quem lembra? Ninguém lembra, irmãos? Do ratinho? Ninguém? Então vou dizer para vocês. Colocaram, eu fiquei tão encabulado com aquilo, que eu cheguei em casa e fui pesquisar naquele dia mesmo. Colocaram uma bacia de água. Um experimento, tá? Isso foi um experimento, isso é real. Jogaram uns ratinhos lá dentro. Aquilo vai dizer que aqueles ratinhos nadaram cerca de 15 minutos e afogaram. Olha para cá. Nadaram 15 minutos e afogaram, morreram. Eles entenderam então que eles iam nadar por volta de 15 minutos. Colocaram outros ratinhos na água. Enquanto estavam chegando próximo dos 15 minutos, eles tiraram os ratinhos da água, enxugaram eles, deram de comer, e passou um tempo, eles descansaram e jogou eles de novo. Sabe quanto tempo eles nadavam depois? Os que tinham nadado 15 minutos e morreram, esses ratinhos, depois de tirar, alimentar e de dar comida para eles, de secar eles, deixar eles descansar, voltou eles para o mesmo lugar. Sabe quanto tempo eles nadaram? 60 horas sem parar. Como assim? É o que está faltando em nós cristãos. Sabe por que o ratinho, você acha que não entendeu? Sabe por que o ratinho nadou 60 horas? Porque eles estavam nadando e dizendo o seguinte, pensando o seguinte, olha eu aqui, pensando o seguinte: agorinha vem uma mão para nos tirar daqui. Aí eles nadavam mais uma hora. Não, agorinha chega a mão que vai nos secar e nos dar de comida. Aí eles nadavam mais uma hora. Não, agorinha vem uma mão e vai nos tirar daqui. Aí daqui a pouco eles vêm mais daqui a uma mão e vem nos tirar daqui. O que falta em nós é ter essa esperança no nosso coração. Está passando por luta, aí você está dizendo: agorinha vem a mão do Todo-Poderoso e me faz passar por essa turbulência. Aí nós vivemos mais um dia, mais uma semana. Aí você está vivendo alegre, com bom ânimo, porque você tem em mente: agorinha vem a mão do Poderoso e me faz passar por essa luta. Aí você vive mais um mês, aí você vive mais um ano, aí alguém olha e não entende, mas o seu coração está cheio de esperança, porque você está dizendo: a mão do Poderoso não atrasa e nem adianta, ela chega no momento certo. Ele não vai deixar eu sucumbir, Ele não vai deixar eu morrer, Ele não vai deixar eu morrer nessa prova. A mão dele vai se manifestar.
Amém? Amém ou não amém? Então, pode matar todo mundo. Tem situação que você está se matando, que você não vai resolver, tá? Eu vou dizer isso aqui com segurança e com convicção. Tem situação que está te matando, que você não vai resolver. Tem situação que está te consumindo dia após dia, que você não vai conseguir resolver. Na hora que Deus quiser se manifestar, a mão dele vai resolver, mas você não vai conseguir resolver. Tenha capacidade de ter esperança em meio à prova, tenha capacidade de ter ânimo em meio à turbulência, tenha capacidade de viver bem e ter uma vida abundante, mesmo que a circunstância esteja contrária. Aprende uma coisa aqui nesta manhã, quem sabe você aprende só isso, mas entenda, Deus está no controle, e é Ele que resolve. Colocar na mão do Senhor e dizer para Ele o que Pedro disse para a gente: lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida, é a mão dele que abençoa, é a mão dele que levanta, é a mão dele que abate, é a mão dele que cura, é a mão dele